Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Professor Adriano, para mais uma aula de educação física. Hoje vamos falar sobre o doping, especificamente o doping na área esportiva, né, na área do esporte. Nós temos aqui uma frase bem interessante. O ideal olímpico visa a fraternidade entre povos. A coisa mais importante não é vencer, mas participar. Assim como a coisa mais importante da vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é a conquista, e sim lutar bem. Barão de Coubertin. Essa frase tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que muitas vezes os atletas eles utilizam desse doping para melhorar suas performances, deixando de lado todo esse espírito de competitividade, esse espírito de participação, porque competir não quer dizer que você somente tenha que vencer na realidade, né? Essa é a grande graça, digamos assim, é o grande poder do esporte, né? Hoje você perde, amanhã você ganha, amanhã você perde novamente e sempre podendo se superar de uma maneira mais honesta, onde aquele esporte está medindo a sua capacidade, a sua limitação de maneira natural, de maneira saudável e não por meios ilegais onde venham alterar suas performances. O uso de algumas substâncias ajudam atletas a superarem seus limites de maneira fácil e legal, né? Então, aí alguns dos motivos, né? Os atletas buscam mais facilidades para superar seus limites, sendo que essa maneira é uma maneira ilegal. Em busca da glória, né, completa, muitos atletas ultrapassam os limites da ética e entram em uma espécie de vale tudo pela fama, né? Eles esquecem da ética, esquecem da saúde, né? Eles se deixam levar por alguns momentos de fama, né? Porque ali é algo momentâneo que um dia passa e eles vão colher as consequências. Afinal, o que é o doping? A AMA, né, a Agência Mundial Antidoping, estabelece que doping é a utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, sejam eles potencialmente prejudiciais, né, à saúde do atleta ou a de seus adversários ou contra o espírito do jogo, né? Então, é uma definição da Agência Mundial de Doping, né, sobre o que é o doping. Quando duas dessas três condições se fazem presente, caracteriza-se o doping. Vamos lá. A ciência do doping cresce mais que a ciência do não doping, ou seja, os meios, né, pessoal, de combate, de prevenção, né, eles estão bastante ultrapassados com relação ao desenvolvimento, né, da maneira ilegal desses atletas buscarem, né, novas formas de conseguirem melhorar a sua performance. Se o meu adversário usa, eu também tenho que usar para ter a chance de vencer e não ser tão humilhado, né? Pensamento de alguns atletas. Então, muitos assim, eles sabem, né, dessa prática do doping e para que eles consigam, digamos que, acompanhar o ritmo daqueles atletas, eles também passam a utilizar. Então, esse é um dos motivos, né, da utilização do doping entre os atletas. Nós temos aqui exemplos de alguns atletas e ex-atletas esportivos, né? Alguns ex
atletas e atletas aqui do nosso país que já foram pegos no doping. Nós temos aqui o exemplo do doping do futebol, foi em junho de 2007. O atacante Dodô, atacante do Botafogo, já atuou por vários clubes do país, autor de 2 gols no clássico contra o Vasco, foi pego no exame antidoping realizado após a partida. Temos também doping na natação, foi em dezembro de 2007. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, foi informada pela Federação Internacional de Natação, a FINA, o doping da atleta de natação brasileira, a Rebeca Guzmão, que é a contraprova da atleta, deu positivo para a substância proibida, a testosterona. É isso. E também temos aqui outro caso no triatlo, foi em agosto de 2009, a triatleta Mariana Ohata, de 30 anos, foi flagrada em um exame antidoping pela segunda vez, reincidência no caso, no uso de diuréticos. E um dos casos mais famosos, foi na ginástica, deu teste positivo para a substância de furosemida, que é a atleta Daiane dos Santos, ex-ginástica. Mais um caso da natação, em julho de 2011, César Cielo, testa positivo para a substância furosemida. E também mundialmente conhecido, o Giba, em 2013, foi testado positivo para maconha e ele pegou 3 meses de suspensão. E também, muito famoso mundialmente, o Romário, foi pego em 2008, a substância finasterida, absolvido, alegou que não sabia o que é o medicamento, o medicamento era para calvície, para prevenir a calvície. Então, mas acontece muitas vezes os atletas, de uma maneira até irresponsável, eles estão ingerindo substâncias e não procuram saber se essa substância ela é permitida ou não. E assim, se eles conseguirem provar que não tiveram a intenção, que não fizeram aquele uso para melhorar sua performance, como o caso do Romário, eles são absolvidos. Mais 2 casos, atleta Mauro Image, 2013, Postebol, pomada dermatológica, cumpriu pena de suspensão, também não sabia, e depois ela tornou-se campeã olímpica. E o atleta aí de MMA, Vitor Belfort, esteroides anabolizantes, também foi pego. Mais outro caso, também muito conhecido, o grande lutador Anderson Silva, em 2015, esteroides anabolizantes, atleta alega que foram os medicamentos em virtude da cirurgia, e ainda não foi julgado. Então, pessoal, quando é realizado um exame antidoping, pode ser realizado por meio de exame de sangue ou de urina do competidor imediatamente após o término de uma competição, podendo também ser feito a qualquer momento da vida do atleta, durante um treinamento, em sua residência e até mesmo em algum tempo antes ou depois de uma prova. Classes do doping. No esporte, a grande maioria das federações esportivas do mundo adotam uma lista de classes e métodos de substâncias dopantes. Tal lista apresenta estas substâncias divididas em substâncias e métodos proibidos, além de substâncias proibidas em esportes específicos. No caso aqui, as substâncias proibidas, agentes anabólicos, hormônios peptídicos, beta-2 agonistas, moduladores hormonais e metabólicos.
substâncias proibidas, né? Cana Canabinoides, glicocorticoides, diuréticos ou outros agentes, né? Mascarantes, estimulantes, narcóticos. Métodos proibidos, né? Manipulação de sangue e componentes do sangue, manipulação química e física e dopagem genética. Substâncias proibidas em esportes específicos, no caso do álcool, proibido em aéreos, arco e flechas, automobilismo, lancha de potência e motociclismo. Beta-bloqueadores, arco e flecha, automobilismo, bilhar, dardo, desportos subaquáticos em apneia, esqui, tiro ao alvo, golfe. E estimulantes, no caso, os estimulantes aumentam a estimulação do sistema cardíaco e do metabolismo. Os estimulantes são substâncias que apresentam um efeito direto sobre o sistema nervoso central, né? Temos alguns exemplos aí, por exemplo, a cafeína, cocaína, efedrina, anfetaminas. Principais efeitos colaterais dos estimulantes, né? O que é que eles podem causar para essas pessoas que, no caso, passam a utilizá-las, né? Palpitações, falta de apetite, hipertensão arterial, sobrecarga do coração, fígado e rins, podendo causar a morte. Analgésico, narcóticos, né? Diminui a sensação de dor, no caso. São representados pela morfina, peditina e substâncias analógicas. São mais usados pelos atletas de maratonas e triatlos, né? Então, temos aí alguns exemplos. E também os principais efeitos colaterais dos analgésicos narcóticos, né? Máscara a sensação de dor, né? Mascara a sensação de dor, no caso ele uma falsa impressão ali que essa sensação de dor, ela, no caso, vai causar, né? Náuseas, vômitos, insônia, depressão, diminuição da capacidade de concentração. Agentes anabolizantes. Os agentes anabolizantes ou esteroides anabólicos são compostos derivados de um hormônio masculino e testosterona. Os principais esteroides anabolizantes são a nandrolona, o estanozolol, anadrol e a própria testosterona. E nós temos também os diuréticos, né, que aumentam a formação e a excreção da urina, provocam perca de peso e mascaramento de outros tipos de doping. Principais efeitos colaterais dos diuréticos, assim como os estimulantes, podem provocar a morte de atletas devido a complicações cardíacas e renais. Hormônios peptídicos e analógicos. Substâncias que atuam no organismo de modo a acelerar o crescimento corporal e diminuição da sensação de dor. Nós temos aí o HCG, o GH, HCTH, EPO. Principais efeitos colaterais dos hormônios peptídicos, né? No caso, a ginecomastia, né? Alterações menstruais, agromegalia, diabetes, hipertrofia cardíaca, perca de massa óssea, dificuldade de cicatrização, infartos, embolia pulmonar e convulsões.
E o doping sanguíneo, né? O doping sanguíneo ele consiste em um atleta retirar do seu próprio sangue, né? No caso é uma infusão autóloga, e armazenar em lugar resfriado e antes da competição injetar novamente. E o sangue assim aumenta o número de hemácias e consequentemente o transporte de O2, né? O atleta também pode se fazer a infusão com o sangue de outro indivíduo, a infusão homóloga. Nós temos também aqui o doping genético, né? Segundo especialistas da área de doping, no esporte algumas técnicas genéticas poderão ser usadas em um futuro bem próximo, com mudanças de constituição, né, genética que poderão significar no ganho de força explosiva e resistências de força. Então, pessoal, nós tivemos aqui hoje, falamos um pouco sobre o doping no esporte, que infelizmente vem aumentando constantemente. Como até foi falado aqui, a tecnologia para o uso do doping, ela vem aumentando, né? Vem ganhando mais espaço, até mais do que o próprio não uso, digamos assim, né? A própria prevenção de como diagnosticar, de como detectar, né, esses atletas que estão agindo de maneira errada, colocando a sua vida e a vida dos seus adversários, digamos assim, em risco. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Forte abraço do professor Adriano. Até a próxima. Valeu!